Bom dia, meu povo! Está começando mais uma edição desse programa maravilhoso, Jonine News. Se você é novo aqui, irá encontrar várias notícias e conversas sobre assuntos ligados à cidade. Eu sou a Brenda Tonani e hoje estou aqui com a Giovana Guimarães. Fala, minha amiga! Bom dia, Joninetes! Prazer estar aqui com essa companhia ilustre nesta manhã de domingo, dia 18 de abril. O tema da nossa conversa de hoje é aglomerados, a verticalização da propriedade no Brasil, sobre o direito de laje previsto no Código Civil Brasileiro de 2002. Então, Brenda, fale para nós, o que é verticalização? Bom, a verticalização é um processo que está diretamente relacionado com a urbanização e relacionado à construção de grandes e inúmeros edifícios. Isso costuma resultar na densificação populacional. E esse processo também ajuda na produção do espaço urbano e permite otimização na infraestrutura urbana, além de que trouxe uma nova forma de ver e morar nas cidades. Exatamente! É mais seguro e muitas pessoas estão investindo em apartamentos, porque é uma excelente alternativa de negócios. Essa verticalização pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, não é não, minha amiga? Uai! Uma consequência ruim da troca de casa por prédios são as ilhas de calor. Isso é, um fenômeno climático que acontece principalmente nas cidades, nas áreas mais urbanizadas, e que ficam com temperaturas maiores do que as zonas rurais mais próximas. E, além disso, também tem os recuos de ajardinamento. Nome difícil, né, não? Isso obriga os prédios a se afastarem um dos outros e se distanciarem das calçadas. Isso dificulta viabilizar atividades comerciais no térreo, não é? Porque se os prédios pudessem ser mais próximos da calçada, facilitaria o acesso das pessoas às lojas que ficam nessa área embaixo dos prédios. Isso seria bom porque o térreo tem um valor comercial mais alto que o residencial. Mas, como não é assim, não existe uma grande demanda por essas lojas, o que dificulta uma possibilidade de investimento que ajudaria na economia. Outra coisa também que só piora a situação é que, com o passar do tempo, nós sempre buscamos maneiras para nos modernizar. Mas por que as pessoas gostam de modernizar? Bom, os principais motivos que as pessoas modernizam é para obter um melhor conforto e maior segurança. Mas também existem muitos outros motivos. Por isso, quando as pessoas adaptam prédios antigos para novas exigências, fica muito caro. Aí é preferível fazer a construção de novos edifícios. E por isso que acaba resultando em muitos prédios abandonados. Um exemplo que a gente pode falar é de São Paulo, que hoje tem mais de 700 edifícios não utilizados. 70 deles no centro da cidade, e alguns são ocupados por sem-teto. Você acredita? Pois é, menina. Eu fico tão triste quando a população ignora e despreza essas pessoas. Ah, mas pelo menos esses prédios servem como abrigo para eles. Aí podem se proteger das chuvas, por exemplo. Sim, e também nessa coisa não que acontece não, meu povo. Uma vantagem da verticalização é que, acomodando moradores em prédios mais altos, ocorre o aumento da densidade demográfica, ou seja, mais pessoas morando em uma determinada área. E isso gera uma maior eficiência nas redes de infraestrutura. Nossa, mas que tanto de nome difícil! O que são essas redes de infraestrutura? E elas são um conjunto de obras, serviços básicos indispensáveis, que são o abastecimento e distribuição de água, gás, energia elétrica, entre outros, sendo fundamental para o funcionamento das cidades. Ah, bom. Mas e por que elas geram uma maior eficiência com mais pessoas vivendo em um mesmo lugar? Ah,
porque com essas pessoas estando mais próximas, não são necessárias essas redes espalhadas por muitas partes da cidade. Assim, pode-se atender mais pessoas de forma mais rápida e prática, por serem mais modernas. É verdade, Giovana. E semana passada nos encontramos com um especialista do IBGE. E, segundo ele, o número de pessoas que moram em apartamento cresceu 43% de 2000 até 2010. Isso é muita coisa para pouco tempo. Pois é, menina. E pensar que já estamos em 2021 e que essa população deve ter crescido mais ainda. Ai, amiga, mas falando sério, morar em apartamento deve ser tudo de bom. Ainda mais com uma vista incrível para o centro da cidade. Nossa, super concordo com você. Minha prima, cirurgiã, tem um duplex pertinho do trabalho dela. É de dar inveja. Nossa. É, amiga, a vida dela se parece muito com a de pessoas de classe alta, porque com a gentrificação houve a segregação da população e muitas pessoas com classes sociais mais baixas não conseguem pagar por estes apartamentos no centro da cidade. E outro exemplo da divisão que ocorre na sociedade devido ao processo de gentrificação é por meio dos meios de transporte. Explica pra gente melhor esse acontecimento, amiga. Explico, claro. Olha, um caso que essa situação é mais presente é quando as pessoas com melhor condição financeira preferem utilizar transportes privados, enquanto as pessoas que moram mais afastadas da cidade, na maioria das vezes, têm menos condições e utilizam os transportes públicos. E vamos combinar, né, amiga? É muita gente vivendo essa realidade, deixando os ônibus muito cheios. Infelizmente, é verdade. E essa situação se torna mais triste ainda quando pensamos que esses bairros nobres, antes do processo de gentrificação, era a moradia de muitas pessoas com menor renda que foram expulsas para os aglomerados da cidade. Formando as famosas favelas. Inclusive, teve um acontecimento desses que ficou conhecida na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram aqui no Brasil. Nossa, acho que eu lembro mesmo de alguma coisa assim. Mas como que foi isso? Como as obras para os grandes eventos, né, do Rio de Janeiro, na cidade, né, como as que ocorreram na cidade olímpica, pelo menos 1.000 famílias de 24 comunidades foram removidas nos últimos anos para dar lugares às mudanças que iriam preparar a cidade. Chocante, né? Menina do céu, demais! E com certeza muitas dessas famílias foram para outras favelas, né? Impressionante como que esses aglomerados estão sempre aumentando. Pois é. Dentro dessas favelas, só cresce o número de pessoas que aproveitam a lei do direito de laje. Essa é aquela lei que possibilita a existência de mais de um imóvel autônomo de titularidade distinta em uma mesma área, né? É isso mesmo. Basicamente, um proprietário pode ceder a superfície do seu imóvel para um terceiro construir sua propriedade ali de forma independente. Sim, e muitas vezes isso acontece com as famílias, né? Existem vários casos de filhos que constroem as suas casas em cima da propriedade dos pais. Exatamente. Inclusive, tem muito a ver com a verticalização que a gente estava falando antes, né? Esse direito de laje permite o aumento da verticalização de propriedades, podendo aumentar muitos andares em cada terreno. E assim mais pessoas residem na mesma área. Verdade. Mas será que isso é bom? Conta para os nossos ouvintes. Para te falar a verdade, tem muitos pontos negativos, viu? Começando que essas moradias na laje não são muito seguras, né? Aí não tem tanta estabilidade no local. Nossa, e como você falou, tem muito disso nas favelas, deve ser pior ainda, né? Já que normalmente o terreno lá não é regular, só aumenta o risco. Pois é. Também temos que lembrar, né, que após a morte dos proprietários do terreno,
essa situação pode causar várias brigas entre as famílias e vizinhos de laje. Sim, muitas mesmo. Como, por exemplo, quem vai ficar com lote, se haverá alguma distinção entre as propriedades ou acabar com os acordos anteriormente feitos. Sim, e na realidade isso acaba sendo uma coisa bem informal e irregular. Aí gera incômodo em muitas pessoas. Pois é, porque, querendo ou não, isso só aumenta o crescimento urbano desordenado no Brasil. E assim, apesar de tudo, até que tem alguns pontos positivos, como ficar mais próximo da família, quando é o caso, né? E também o custo acaba sendo menor. E realmente pode ser bom. Então, acho que é isso, né? Sim, muito obrigada, Giovana, e todos os ouvintes. Foi uma conversa bem interessante e produtiva. Felizmente, estamos no fim do podcast. Me falem vocês, o que vocês têm a comentar sobre? Nos contem no nosso Instagram, @JaniniNews. Espero que vocês, nossos ouvintes, possam ter um belo domingo e fiquem ligados. E aqui deixamos nosso caloroso abraço.